Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então estamos aqui para continuar nossa revisão aí rumo ao vestibular. E hoje a gente vai falar nessa aula sobre gases. Então vamos lá. Primeiro vamos relembrar aqui os estados de agregação da matéria, né? Então, os estados físicos, eles vão indicar quão próximas as moléculas estão, né? Então, no estado sólido, moléculas estão bem próximas, o grau de movimentação delas é mais baixo, né? A liberdade que elas têm para se movimentar é mais baixa, vão estar mais organizadas, né? Quando passa para o estado líquido, estão um pouco mais desorganizadas, né? Por isso elas vão conseguir variar a sua forma, né? O sólido ele vai ter uma forma fixa, né? Que se você mudar a pressão e a temperatura, se essa temperatura não mudar o estado físico dele, né? Ele vai continuar da mesma forma, né? Já no líquido não, a forma dele é variável, né? A gente vê quando mexe uma garrafa aqui que a água vai adquirindo a forma da garrafa, né? Já os gases, eles vão possuir, então, as moléculas bem separadas umas das outras, né? Então, basicamente, cada uma se movimentando individualmente, né? Cada uma por si, Deus por todas. E aí, isso vai gerar com que ele tenha um volume variável, né? Então, depende das condições de pressão e de temperatura para ele ter o volume e a sua forma também, né? Então, por exemplo, se você levar essa garrafa aqui cheia de ar daqui para a praia, o volume dela vai mudar, porque lá na praia a gente vai ter uma temperatura, uma pressão mais alta, né? Principalmente, mesmo que a temperatura esteja a mesma aqui e lá, a gente vai ter uma pressão mais alta lá, e essa pressão mais alta vai fazer com que esse gás tenda a ocupar um volume menor lá do que aqui. Beleza? Então, por essas características aí do estado físico gasoso, né, os gases eles vão ser muito compressíveis, né, então você consegue diminuir o volume deles, também você consegue expandir, isso gera uma grande dilatabilidade, né, que seria ele ocupar um volume pequeno e um volume grandão, né, não vão apresentar o volume fixo e vão ser miscíveis entre si em qualquer proporção. Então, vamos formar misturas homogêneas, né, o ar, por exemplo, a gente pode observar que ele é uma mistura homogênea. Vou deixar na tela cheia aqui que é melhor, né? Então, para a gente entender os gases, a gente vai estudá-los pela teoria cinética e a gente vai ter que fazer algumas adaptações para essa teoria explicar o que acontece com os gases, né? Com os recursos de cálculo que a gente tem no ensino médio, a gente precisa fazer essas aproximações para conseguir fazer os cálculos, né? Para cálculos de gases reais, aí existem outras equações, mas que vão utilizar cálculo diferencial integral, que não é o nosso caso aqui no ensino médio, né? Então, a gente vai considerar que os gases, né? Então, as moléculas ou átomos deles, né, vão estar em constante movimento retilíneo contínuo, né? Então, a gente vai considerar que cada pequeno movimento aqui que o gás faz, ele vai ser um movimento em linha reta, beleza? E que esse movimento vai ser desordenado, isso vai provocar colisões entre as moléculas, né, e entre as moléculas e as paredes do recipiente, né? Vamos considerar essas colisões perfeitamente elásticas, ou seja, que não vai haver perda de energia, né? Que a energia de uma molécula vai ser transmitida totalmente para outra sem perda, né? E também não vamos considerar forças intermoleculares de atração e repulsão entre as partículas, né? Então vamos considerar que as moléculas não se atraem nem se repelem, né? Isso vai ser que os choques entre elas vão ser causados apenas pela movimentação ali do estado físico gasoso. Beleza? Na realidade a gente sabe que não é bem assim, mas essas são as aproximações que a gente vai utilizar para entender com o recurso matemático que a gente tem. Beleza? A gente também vai considerar que o volume total ocupado pelas moléculas de gases é muito pequeno, né? Então, que cada molécula em relação ao recipiente que ela está contida vai ser muito pequena e a gente vai desprezar o volume de cada molécula. Beleza? Então, considere que cada bolinha dessas aqui é uma molécula em relação ao cubo que ela está inserida, ela é muito menor, então a gente pode desprezar o volume de cada molécula. Beleza? Também a gente vai considerar que aumentando a temperatura, né? A temperatura vai medir o grau de agitação das moléculas, né? Então, quanto maior for a temperatura, mais agitadas estão essas moléculas, né? Maior a energia cinética média delas. Se a temperatura for mais baixa, menor a energia cinética delas, menos movimento. Beleza?
Então, na verdade, né, os gases reais, então, eles vão possuir interações intermoleculares, né, e eles vão também possuir um volume molecular, né, ou volume atômico aí de cada gás, né. Isso, na verdade, vai fazer uma pequena diferença, né, quando a gente for calcular as condições ali que os gases se encontram, né. Mas, no nosso caso, a gente vai considerar, né, gases ali em altas temperaturas e baixas pressões, né, aí eles vão se comportar mais parecido com os gases ideais, né? Então a gente vai poder desprezar ali o volume de cada um, né? E desprezar também as interações intermoleculares, beleza? Essa teoria aqui para os gases reais vai ficar para ser estudada quem decidir, né? Estudar química, algum curso que tenha a ver com química, vai ver no curso superior as interações entre os gases reais lá na termoquímica, beleza? Então, as variáveis de estado de um gás, né, que vão ser aquelas que vão influenciar o estado físico que ele vai se encontrar, vão ser três, né? A pressão, volume e a temperatura, beleza? E aí a gente vai ter esse gráfico aqui representando, né, a pressão e a temperatura, né, e os estados físicos que o gás se encontra variando essa pressão e essa temperatura, né? Então, vale bem a gente destacar dois pontos aqui, né? O ponto triplo e o ponto crítico, né? Então, o ponto triplo vai ser uma condição de pressão e de temperatura que vai apresentar a coexistência dos três estados. Então, vai se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso aqui no ponto triplo. Isso vai depender de cada gás. Beleza? E o ponto crítico vai ser a temperatura mais alta, que vai apresentar a coexistência de líquido e gás. Beleza? À medida que você vai aumentando a temperatura, né, a tendência é ele virar todo gás, e aí essa temperatura mais alta em que ainda existe líquido vai ser considerada o ponto crítico. Isso vai também depender de uma pressão mais alta para forçar, então, essas moléculas a ficarem mais juntas, que é o caso do estado líquido, beleza? Então perceba que quando você aumenta muito a pressão, a tendência é ele ficar sólida, né? Sólido, porque vai estar com as moléculas mais juntas. À medida que você vai diminuindo a pressão, a tendência é ele virar gás mais facilmente, né? E a temperatura é o contrário, né? Quanto mais baixa, mais tende a ficar sólido, quanto mais alta, mais tende a ficar gasoso. Beleza? Então, a pressão. A pressão, né, pela definição da física, é a força dividida pela área, né? E aí a gente vai ter algumas unidades que vão representar essa pressão, né? Então, se a gente for pensar, na verdade, antes das unidades, pensar na definição, né? Cada moléculazinha de gás aqui, ela vai fazer uma força sobre essa área do recipiente, né? Que ela está se chocando. E aí a somatória das forças de todas as moléculazinhas aí sobre a área que elas estão batendo, né, vai ser a pressão total dos gases. Então, a unidade oficial para pressão é o Pascal, beleza? Mas a gente vê muito o ATM, né? Então é interessante a gente saber que ali, ó, um ATM equivale a 101.325 Pascal, beleza? Então, essa vai ser a tabela para a gente fazer a conversão do Pascal para ATM. Quando a gente vai calibrar o pneu da bicicleta, é comum a gente ver o PSI e o bar também, né? Então, é interessante a gente ver aqui ó, a conversão do ATM para o bar, né? Então, um ATM é 1,013 bar, então dá para a gente dizer que o ATM é praticamente igual ao bar, né? E um ATM é igual a 14,69 psi, né? Como o Pascal é uma unidade muito grande, né? Se você for converter um Pascal para todas as outras, elas vão ficar bem pequenas, né? Então é mais interessante a gente trabalhar com as outras, convertendo para o Pascal para não utilizar números com tantas vírgulas. Beleza? Então, o mais interessante que você tem que saber é que um ATM é 101.325 Pascal, são essas as duas unidades que a gente vai mais usar também. Outra que é interessante que aparece também, vamos colocar aqui, é o milímetro de mercúrio, que não está nessa tabela, beleza? Aqui mais para baixo, ó. Milímetro de mercúrio, um ATM, né? Equivale a
760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. Como foi um dos primeiros experimentos para determinar a pressão atmosférica, né? É uma unidade que às vezes aparece em algum exercício para vocês, então é bom ficar atento também, né? 1 atm é 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Outra coisa que é interessante que aparece nos exercícios e é bom a gente ficar ligeiro é a pressão parcial. Então, quando você tem uma mistura de gases, aí cada gás ele vai exercer uma pressão, né? Que a gente vai chamar de pressão parcial. Ela vai ser proporcional, então, à quantidade em mols que cada gás tem lá na composição dessa mistura. Por exemplo, se a gente pegar lá o ar, ele vai ser formado ali por 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, né? Arredondando, né? Logicamente ele é formado por outros gases também. Mas vamos supor que a gente tivesse só 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, só esses dois na mistura. Então, se você tem lá o ar exercendo uma pressão de 1 atm, né? Como ele é 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, então 80% dessa pressão total aqui vai ser devido à presença do nitrogênio e os outros 20% vão ser devido à presença do oxigênio. Então, se a gente pegar lá uma amostra de só nitrogênio e oxigênio, que exerce uma pressão de 1 atm, né? 0,8 atm, né? São os 80% do nitrogênio, então vão exercer 80% da pressão total, e 20% é de oxigênio, eles vão exercer 20% da pressão, que é 0,2 atm. Beleza? Essa porcentagem aqui, se ela for passada também em números decimais, ela é chamada de fração molar. Então, fração molar seria a porcentagem de um composto em relação ao total da mistura de gases, beleza? Expressada em decimal. Então, a fração molar aqui para o nitrogênio seria 0,8, a fração molar para o oxigênio seria 0,2. Seria o número de mols de nitrogênio dividido pelo número de mols total, o número de mols de oxigênio dividido pelo número de mols total. Essa é a fração molar deles. Beleza? Também dá para a gente fazer uma relação entre pressão atmosférica e altitude, né? Então, quanto menor for a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica, né? Você vai ter uma camada de ar mais espessa sobre a sua cabeça, né? Quanto mais ar tiver sobre a sua cabeça, maior vai ser a pressão atmosférica, né? Então, quanto mais baixa for a altitude, mais ar na sua cabeça, maior a pressão atmosférica. Quanto mais alta for a altitude, né? Mais baixa vai ser a pressão, né? Você vai ter uma camada de ar menor sobre a sua cabeça. Então, pressão atmosférica e altitude vão ser inversamente proporcionais. Quanto mais alto, mais baixa a pressão. Quanto mais baixo, mais alta a pressão. Isso também vai influenciar, né, no ponto de ebulição e ponto de fusão das substâncias, né? Quanto mais alto estiver, né, o ponto de ebulição vai ser mais baixo, porque a pressão atmosférica ela vai exercer menos força juntando essas moléculas. Então, elas se separam com mais facilidade, né? Quando você tem uma situação de pressão mais alta, uma altitude mais baixa, né? Então, o ponto de ebulição vai ser mais alto, porque a pressão vai estar exercendo uma força, fazendo com que as moléculas fiquem mais juntas. Beleza? Então, pressão atmosférica e altitude inversamente proporcionais, né? Pressão atmosférica e ponto de ebulição são diretamente proporcionais. Consequentemente, então, a temperatura de ebulição e a altitude, elas vão ser inversamente proporcionais. Quanto mais baixo, maior ponto de ebulição, quanto mais alto, menor ponto de ebulição. Beleza? Então, aqui em Curitiba, a água vai ferver a menos que 100 graus, e lá na praia é o que ela ferve. Volume, né? Então, o volume vai ser o espaço ocupado por uma substância, fica ligado na conversão de unidades, né? A unidade oficial do SI é o metro cúbico, né? Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Litro é a unidade que a gente mais usa no cotidiano, né? 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, né? 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml, né? Então, consequentemente, 1000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro, né?
1000 ml também vão equivaler a 1 litro. Beleza? Temperatura, como a gente já falou, né, ela vai indicar o grau de agitação das moléculas, né? Então, a unidade padrão do SI é o Celsius, só que a escala Kelvin possui zero absoluto, né? Então, nas contas que a gente fizer aqui, a gente vai utilizar o Kelvin sempre como escala para temperatura. Beleza? Então, como ele condiz mais com a definição de temperatura, né? Se ela indica o grau de agitação das moléculas, então no zero as moléculas devem estar paradas, né? Como o zero Kelvin é o zero absoluto, então a gente vai utilizar mais essa escala, pois condiz mais com a definição de temperatura. Beleza? Se pegar uma bexiga lá, encher ela, colocar na água gelada, você vai ver que ela vai murchar, porque vai diminuir a agitação das moléculas, né? Então, o ar vai ocupar um volume menor. Se você colocar ela na água quente, ela vai se expandir, porque as moléculas vão se agitar mais e vão tender a ocupar um maior volume. Lembrando lá, para converter de Celsius para Kelvin, né? Temperatura Kelvin é a Celsius mais 273. Beleza? Agora algumas relações aí que a gente vai ver entre essas grandezas, beleza? Então, lei de Boyle, né? Considerando que você tem uma temperatura constante, então o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à pressão aplicada. Então, se você tem uma pressão maior, você força mais as moléculas a ficarem juntas, então elas vão ocupar um volume menor. Se você tem uma pressão menor, elas vão ficar mais livres para ocupar um maior volume, consequentemente, então, aumenta o volume. Ou seja, pressão e volume inversamente proporcionais. Aumentou a pressão, ocupa um volume pequeno, diminuiu a pressão, ocupa um volume grande. Beleza? Se isso é proporcional, quer dizer que se eu dobro a pressão, então meu volume diminui pela metade. Se eu triplico a pressão, meu volume diminui para 1/3. Se eu quadruplico a pressão, meu volume diminui para 1/4. Por isso são diretamente proporcionais. Lei de Charles. Ó. Agora, mantendo a pressão constante, ó, o volume de uma quantidade de gás é diretamente proporcional à temperatura. É o que a gente falou, né? Quando você aquece, você faz as moléculas ficarem mais agitadas, consequentemente elas vão tender a ocupar um volume maior. Se você diminui a temperatura, elas vão se movimentar com menos intensidade, né? Consequentemente vão ocupar um volume menor. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Beleza? Aí, se você tiver vários gráficos aqui comparando volume e temperatura em determinadas pressões, A, B e C, né? Quanto mais ereto for esse gráfico aqui, né? Mais você vê que ao aumentar a temperatura, o volume aumenta de maneira muito brusca, né? Se aumentou um pouquinho a temperatura, o volume já aumenta um monte, isso significa que a pressão é baixa, né? Agora, se você aumenta a temperatura e o volume não vai aumentando tanto, que é o caso de um gráfico menos ereto, mais deitado aqui, né? Ele vai significar uma pressão mais alta. Se a pressão é mais alta, ela vai impedir, então, esse gás de se expandir, né? Mesmo que você esteja aumentando a temperatura, aumentando a agitação das moléculas, a pressão maior segura esse volume menor. Se você tiver uma pressão menor, aí aumentou um pouquinho a temperatura, o volume já vai lá para cima, porque a pressão é baixa, não segurando ele, é um volume pequeno. Beleza? Agora tem tudo a ver com a nossa próxima lei. Cuidado onde você guarda substâncias que estão na forma de aerossol, né? Por exemplo, lá, spray de desodorante, inseticida, por exemplo, não é para você guardar ao sol, porque o sol pode aumentar a temperatura ali e isso vai causar um aumento da pressão que pode gerar explosão desses recipientes, dessas embalagens. Né? Eu tinha costume de guardar desodorante no carro, agora eu já não faço mais isso, porque o carro pode aumentar para cima de 50 graus Celsius ali, já o aerossol já ele vai querer se expandir e isso vai poder fazer com que a embalagem sofra uma explosão. Então, é melhor guardar num local em que ele fique na sombra. Beleza? Isso é explicado pela lei de Gay-Lussac, né?
Se você tiver um volume constante, como é o caso do recipiente do aerossol, né, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, se você aumentou a temperatura, você vai fazer com que a pressão aumente, pode fazer com que o recipiente não aguente essa pressão e aí, consequentemente, ocorra a explosão. Tá? Se você tiver um gás mais frio, né, aí ele vai ter uma pressão mais baixa, beleza? Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Beleza? Então, a gente vê, né? Se você vai dobrando a temperatura, a pressão também vai dobrar, né? Se chegasse aqui ao 520 de Kelvin, né? A gente dobraria a pressão inicial. Beleza? Comparando aqui também, ó, várias curvinhas representando volumes diferentes, né, em gráfico de pressão e temperatura, né? Então, se você aumentou a temperatura e a pressão foi lá para cima rapidinho, né? Se esse gráfico que é muito ereto, isso significa que você tem um volume pequeno, né? Aumentando a temperatura só um pouquinho, a pressão já vai lá para cima porque o gás não tem volume para ocupar, né? Já se você tem um volume maiorzão, aí você aumenta a temperatura e a pressão não cresce tanto porque o gás pode se expandir, ocupar esse volume maior e não gerar tanta pressão assim. Beleza? Então, quanto mais íngreme aqui for o gráfico, significa que o volume é menor, né? Se for um gráfico menos íngreme, significa que o volume é maior, que a pressão não vai aumentar tanto assim quando você aumenta a temperatura. Beleza? Em relação às equações que a gente vai utilizar para fazer os cálculos, né? Então, a equação dos gases ideais, que é a geral, né, de Clapeyron, P vezes V igual a nRT. Puta velha não rejeita tarado, beleza? Então, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, né, que é o N, o R, que vai ser a constante dos gases ideais. As duas unidades principais que a gente vai utilizar são essas, né, e a temperatura, beleza? Então, quando o teu volume estiver em litros, a pressão em atm, temperatura em Kelvin e o número de mols em mol, você vai utilizar esse R aqui, que é o caso das unidades mais comuns aí no nosso cotidiano. Beleza? Quando ele te pedir o SI, aí as unidades do SI para pressão e temperatura, pressão e volume, né, são pascal e metro cúbico. Beleza? E aí você vai dividir por Kelvin e por mol. Beleza? Essa unidade aqui, ela também pode aparecer dessa maneira, ó. Pressão pascal vezes metro cúbico é joule. Então, a gente pode encontrar essa mesma unidade escrita dessa maneira, ó. Joule por Kelvin vezes mol. Beleza? Como pascal vezes metro cúbico é joule, dá para representar assim também. Beleza? Legal. Então, se a gente tiver que utilizar, dependendo das unidades, a gente vai utilizar cada um desses R's aqui. Aí você vai avaliar com o que o exercício te dá. Tem outros R's? Tem. Mas aí você não é obrigado a saber. Você é obrigado a saber esses dois aqui que podem não ser dados nos enunciados. Se for em outra unidade, ele vai te dar outro R e você utiliza lá na hora de fazer a conta. Beleza? Perceba então que, ó, temperatura sempre vai ser em Kelvin, número de mol sempre em mol. O que vai variar é a unidade da pressão e do volume. E aí você vai adaptar com o que o exercício te dá. E aí você vai ter algumas transformações gasosas, né? Que você vai ter o gás em um estado de pressão, volume e temperatura. Depois você tem essa mesma quantidade, né? Então o N não vai variar. Submetida a outra pressão, outro volume e outra temperatura, né? Então, essa equação aqui é a equação do pivete, né? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Então, pivete 1 é igual a pivete 2, vai ser a equação que você vai utilizar para verificar o que acontece em uma transformação que uma mesma quantidade de gás é submetida a duas condições diferentes. E a gente vai ter algumas transformações especiais aí, né? Se for uma transformação isobárica, significa então que a pressão é constante. Então a gente corta a pressão da equação,
fica só volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2. Beleza? Transformação isotérmica. Significa que a temperatura é constante, então a gente corta a temperatura das equações. Então fica P1V1 é igual a P2 vezes V2. E se for uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, aí a gente corta os volumes, eles vão ser iguais, né? Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Beleza? Vamos aplicar essas equações aí em alguns exercícios. Então, vamos começar aqui pelo 13. Ó. Quando dois reagentes são adicionados em um reator, ocorre a formação de um produto gasoso. Considerando que o processo ocorra na proporção de 1:1, o volume ocupado por 10 mols do produto formado a 100 graus Celsius e 3 atm será aproximadamente igual a... Então, vamos lá. Ó. Ele só deu um número de mols, uma temperatura e uma pressão, né? Então, sempre que for uma transformação gasosa, ele vai ter que te dar dois valores de pelo menos uma dessas unidades, né? Então, dois valores de pressão, ou dois valores de temperatura, ou dois valores de volume, né? Como ele só deu um de cada, a gente já sabe que vai utilizar a equação de Clapeyron. Tabela não rejeita tarado. Beleza? Aí, pressão. Substitui lá 3 atm, né? Volume é o que a gente quer saber. O número de mols a gente sabe que é 10, né? O R, ele falou para a gente usar 0,082, né? Para usar o 0,082, a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Então, lembra como que transforma lá, né? 100 graus Celsius mais 273 vai dar a nossa temperatura de 373 Kelvin. 1 vezes 373. Beleza? Substituindo, então, a gente vai ficar 10 vezes 0,082 vezes 373 dividido por 3, isso vai dar 101,95, aproximadamente 100, né? Aproximadamente 100 litros. Tranquilo, pessoal? Beleza. Só mais um para a gente fechar aqui, ó, o número 11. Considere que o interior de um atanor corresponde a um volume invariável sob a pressão inicial de um atm, de um gás monoatômico, e que não há dissipações de calor para o meio exterior. Após fechado, seu interior é aquecido de 30 para 720 graus Celsius. Sinale a alternativa que apresenta corretamente a pressão interna final, resultado do processo isovolumétrico pelo qual o gás passa dentro de um forno. Beleza? Então aqui, ó, ele deu duas temperaturas para a gente. Então a gente vê que é uma transformação. Nesse caso, ele falou que é uma transformação isovolumétrica, que o volume é constante. Sempre que for transformação, você vai usar lá pivete 1 é igual a pivete 2. Vou até copiar para a gente. Beleza? Como a gente está utilizando aí uma transformação isovolumétrica, então significa que o volume 1 é igual ao volume 2. Então eu posso cortar os volumes aqui. Então vai ficar pressão sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Pressão 1 atm. Temperatura 1, ó, 30 graus Celsius mais 273, 303 Kelvin. Beleza? Aí, pressão 2 é o que a gente quer saber, dividido pela temperatura 2, 720 mais 273 vai dar 993 Kelvin. Beleza? Então, fazendo a continha, a gente vai ficar com 993 dividido por 303. Isso vai dar 3,27. Então, nossa pressão
pressão 2 igual a 3,27 atm. Resposta, não tem a resposta aqui, né? Tá com o gabarito anulado essa questão, porque pelo gabarito você não deveria fazer a transição de Celsius para Kelvin. Se você fizer 100 e de Celsius para Kelvin, vai dar a resposta. Mas, para aplicar, sempre a gente vai aplicar essas fórmulas utilizando a temperatura em Kelvin. Então, essa questão aqui foi anulada lá no vestibular de 2015, mas como ela traz esse conceito interessante, eu achei interessante a gente fazer ela durante a aula. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre os gases. Nos vemos nas próximas aulas aí. Um abraço.